Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao projeto Comida e Cultura, mais uma vez. Eu vou apresentar o convidado de hoje. Ele é o Murici Neto. Ele é jornalista. Ele é professor universitário, é um dos fundadores e editores do site O Joio e o Trigo. Ele também foi editor da Rede Brasil Atual. Ele é repórter e colunista, também foi, né? Repórter e colunista da revista Fórum e da revista Caros Amigos. E ele é um dos autores do livro Roucos e Sufocados, A Indústria do Cigarro Está Viva e Matando, publicado pela editora Elefante. Então ele já está chegando aqui. Vamos aguardar. Opa! Opa, agora tudo bem? Tá, tá me vendo e me ouvindo? Estou te vendo e te ouvindo perfeitamente. E você? Também. Eu Que até bom. hoje tô sem fone. Esqueci do Eu fone, também. mas acho que não precisa, né? Tá silêncio aqui. Não, acho que a gente se vira bem. Aqui também está tranquilo. Legal. Então, Muriti, muito obrigada, primeiro, pela sua presença aqui. Muito bem-vindo. Que bom que você aceitou o nosso convite. É um prazer estar falando aqui com você hoje. Eu que agradeço, Arela. Obrigado por lembrar da gente. A gente aqui sempre fica muito honrado com esses convites. A gente gosta de dialogar sempre com os projetos que estão aí na luta, no ativismo pela alimentação mais saudável, mais adequada, comida de verdade. Então, Que conte bom, com a gente. a gente acompanha vocês há bastante tempo também. Somos fãs do trabalho de vocês. Bom, que bom. Mas é isso, né? Eu sei que eu vou dizer o óbvio aqui, mas é isso. A gente só existe porque vocês acompanham. Então, obrigado. Eu agradeço muito. Imagina. Então, acho que a gente podia começar um pouco você contando da sua trajetória pessoal mesmo, né? E como é que você foi cair no jornalismo? Como que o jornalismo entrou na sua vida? Pois é uma coisa, uma história talvez meio óbvia, assim, até sem graça. Eu, eu comecei a gostar de jornalismo desde muito cedo, desde os 12 anos de idade, na escola mesmo, né? Você participar de Grêmio Estudantil e tal, e acabei meio que ficando responsável, porque eu gostava muito de escrever, pelo jornalzinho que a gente tinha na escola, no interior de São Paulo, em Atibaia. E escola pública na época, né? A gente vinha nos anos 80, e aí eu me interessei pelo jornalismo desde lá, desde os 12, 13 anos, né? E já com 15 anos eu me achava um jornalista incrível. Que bom! Com 15 anos, Mas, em geral, a gente está tão assim, né? Às vezes indeciso, ou até pois com é, medo, né? eu acho que o processo da escrita ele me ajudava muito, né? A não, sei lá, assim, lidar com essas inseguranças da adolescência, né? E acabei indo para o caminho do jornalismo. Mas isso demorou, assim, até eu realmente. Aí comigo foi o inverso, sabe? Que eu tinha tanta certeza na adolescência e depois, já na idade adulta, eu não tinha mais tanta certeza se era isso que eu queria. Passou. Passei, eu passei por outras faculdades antes de fazer jornalismo, menina. E aí eu fui fazer jornalismo, né? No fim das contas, fazer justamente o que eu queria. Eu olhei lá para trás e falei, pô, o que você está fazendo com a sua vida? Eu fui lá fazer jornalismo e acabei transitando por alguns veículos, primeiro veículos mais do interior, né? Mas eu sempre quis fazer um jornalismo que fosse mais aprofundado, assim, isso eu tinha muita certeza, né? Que pudesse me permitir realmente investigar e escrever, principalmente, né? Então, Uhum. aí foi natural buscar espaços em mídias que não trabalhassem tanto com o fato quente, com a parte noticiosa, né? Então, aí eu começo a trajetória mais pela mídia alternativa já, embora tenha tido alguma experiência em mídia tradicional, mas pouca, né? E aí passei por esses lugares que você falou, né? Acabei em busca desse jornalismo mais aprofundado, em busca até de poder fazer textos um pouco mais longos, que a gente é louco para escrever, né? Hoje em dia não sei se isso funciona muito
muito, né? Mas Pois é, tudo tão rápido, né? As pessoas querem só pra passar, né? Pelas coisas. exato, menina, exato. E na Caros Amigos, você falou da Caros Amigos, aí me lembro com saudade, porque era um ambiente muito gostoso, de muita camaradagem. E a gente tinha 3 meses para investigar uma matéria, assim, sabe? Então, e aí escrevi aquele textão enorme na revista que era preto no branco, assim, ela, literalmente, a cor, né? Ela, né? Uhum. As páginas internas ali eram todas, só tinha capa e contracapa colorida, o resto era preto e branco e tal. Então o pessoal pegava para ler mesmo, não era, né, que tinha um show de imagens e de cores, né? E aí depois a Sim, coisa vai. conteúdo mesmo, né? Era conteúdo, né? Nada que. Claro, ela tinha o próprio formato, tinha a marca dela ali e tal, mas o conteúdo realmente acabava, né, fazendo o que era o carro-chefe. E aí, eu tô falando dessas experiências, mas aí a coisa foi andando, eu fui passando por várias revistas ou sites da mídia alternativa, e num deles eu conheci o João Pérez, que é o meu parceiro e sócio no Joio e Trigo, né, que é meu amigo de longa data já. E a gente vinha já passando, ambos tínhamos passado por redações tradicionais, né, da mídia corporativa, podemos dizer assim, e também por redações, enfim, na falta de um nome melhor, alternativo. E Uhum. aí a gente, em algum momento, sentiu muita necessidade de tocar um projeto próprio, sabe? Mas ele veio bem assim, a gente estava num momento de decisão assim sobre as nossas vidas profissionais. A gente primeiro criou uma agência, né, que era muito abrangente, então você cria uma agência que você pode fazer um monte de coisas e pagar as contas, né? Daí, inclusive, a gente começou fazendo o que a gente gostava, né, pela agência, de graça, às vezes, pro bono, fazer outras coisas que a gente não gostava tanto, como assessorias e tal, não diminuindo o trabalho da assessoria, só que a gente não curte, só isso, não para poder pagar as contas, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que a gente ganhou uma bolsa de reportagem, e aí começa tudo realmente, e tem relação o livro e também tem relação o joio. A gente ganhou uma bolsa de reportagem para falar sobre a situação dos agricultores que plantam tabaco no sul do Brasil. Né? Era para a gente falar sobre a questão do cigarro, mas de uma outra perspectiva, né? Falar da saúde, não de quem fuma, mas de quem produz o tabaco. Né? E a gente tem o Brasil é um dos maiores produtores de tabaco do mundo, de folha de tabaco do mundo, é o segundo maior exportador do mundo, e tem no sul do país, principalmente, está concentrado ali 98%, 97% da produção, mas tem mais 3% no Nordeste. E ali a gente viu uma situação muito difícil para o trabalhador, muito exposto a doenças, a contratos com as empresas muito cruéis. A gente viu uma pauta ali e a gente ganhou uma bolsa da Pública, da Agência de Jornalismo Investigativo, para fazer essa investigação. Ela teve uma votação popular e a gente foi ali escolhido. Uma votação do público que financiava ali a projetos da Pública, um crowdfunding, e a nossa pauta foi escolhida. Aí nós fomos viajar para o sul, fizemos uma matéria, foi publicada depois lá na Pública, circulou bastante. E isso abriu as portas com algumas parcerias que se interessaram que a gente levasse aquela investigação adiante. Então, a Fiocruz, a CT Promoção da Saúde, que é uma organização não governamental, se interessaram e falaram: pô, nós adoramos a pauta de vocês e tal, achamos muito legal, vamos bancar para que vocês continuem, vocês topam. E a gente ficou até meio assustado, mas esses caras não querem interferir no nosso trabalho, será que a gente faz, né? Aí conversamos, nos conhecemos, tal, rolou uma relação bacana, e a gente acabou que topou, porque elas prometeram que não iam se envolver. A gente vai financiar a pauta de vocês, né? E realmente cumprir. Maravilha. E realmente cumprir é um dos sonhos, né? Porque era o jornalismo que a gente estava livre da pressão de anunciantes, estava livre de uma série de coisas, e a gente foi atrás de continuar essa investigação. Essa investigação resultou no livro No Rocos Sufocados, né? E aí, acabada essa investigação, algumas das organizações que tinham nos apoiado nessa questão estavam abrindo outras linhas de trabalho em relação à saúde, né? Uhum. E aí nos procuraram, a CT foi a primeira a nos procurar, falou: olha, a gente está abrindo uma linha de trabalho aqui de atuação com alimentação, né, com pesquisadores e tal, a gente vai começar a investigar isso. E a gente queria investigar não só academicamente, queria investigar também jornalisticamente.
E a gente pensou em vocês. Aí a gente, nossa senhora, o que a gente faz? E agora? Né? Tinha rolado o livro e tal. Aí a gente pensou, por que não propor um projeto mais perene, né? Uma coisa que é ótimo escrever um livro, mas a gente tem intenção de escrever outros, inclusive em breve vai sair um aí sobre alimentação. Oba! Mas já está em pré-lançamento, inclusive, tá? Pré-venda. E a gente aí propôs, né, que fosse uma espécie de um observatório da indústria, né, da indústria de ultraprocessados. A gente já tem ótimos trabalhos no Brasil acompanhando o campo, né, os agrotóxicos e etc. Somente essa questão. Né, mas a gente não via ainda no Brasil um projeto que, com a frequência que a gente faz, acompanhasse essa ponta da indústria, né, essa ponta dos ultraprocessados. E aí elas toparam. Elas toparam, para nossa surpresa, esse projeto mais perene. Né? Eu digo elas porque é uma organização composta majoritariamente por mulheres. E aí o Joio do Trigo nasceu assim, lançado em 2017, no dia 30 de outubro. Vamos completar 3 anos agora, no fim desse mês. E dele a gente foi abrindo alguns braços, né? Porque aí outras pessoas foram se interessando pelo nosso trabalho, outros financiadores apareceram, né? E financiadores justamente sempre ligados ao terceiro setor, porque a gente começou a olhar para uma forma de financiar jornais um pouco diferente, né? Que não fosse nem iniciativa privada, nem setor público. Né? Então, sempre olhando para o terceiro setor e para ONGs que tivessem causas realmente em comum com as nossas, né? Para que a gente também não caísse em problemas sérios aí de conflitos de interesse e tal, que a gente tivesse agendas compatíveis realmente, né? Que não tivesse nada da indústria, obviamente, né? Outros institutos, outras organizações foram se interessando, aí surgiu o podcast, que é o Prato Cheio, que a gente terminou a segunda temporada agora, e surgiu o Bocado, que é a nossa rede de repórteres latino-americanos, né? A gente hoje faz um trabalho em rede com repórteres de outros países, também falando sobre a indústria de ultraprocessados, a interferência em políticas públicas, o lobby, e assim vai. Acho que esse é um resumo. É um trabalho tão necessário, né? E parece que nesse momento todos os olhos estão se voltando para isso. Finalmente, muita gente começou, então vocês vieram no momento certo a calhar, né? Estavam no lugar certo na hora certa, me parece, assim, né? Eu percebo isso. E queria te perguntar se você vê, então, uma relação também, né? Vocês começaram com a coisa do tabaco, né? Fazendo essa reportagem sobre o tabaco. Existe uma relação entre essa indústria do tabagista e a indústria de ultraprocessados? Existe. Eu diria quase que assim, uma foi professora da outra. Assim, se a gente for olhar para a indústria do tabaco, na verdade, quando a gente começa a investigar essas coisas, né, como você falou, a gente estava na hora certa, no lugar certo, né, porque quando a gente começou a investigar a indústria do tabaco, a gente reconheceu muitas práticas que a gente não imaginava que se expandissem para outras indústrias, né? E qual não foi a nossa surpresa quando começamos a investigar a indústria da alimentação e ver que as práticas eram muito semelhantes, né? Então tem toda uma relação, sim, na verdade, de práticas de lobby, que são muito semelhantes, de interferência em políticas públicas, que são muito semelhantes, de práticas de marketing, que são muito semelhantes. Né? Agora o neuromarketing, que é a bola da vez, né? Que são muito semelhantes, quer dizer, que já se fazia antigamente, agora ganhou outro nome, então, enfim, mas então as coisas são muito semelhantes, assim, de você construir condições para afirmar posições da indústria. A indústria do tabaco fez durante anos, e ainda faz hoje em dia, né? Impulsionar a criação de institutos de fachada com uma aura de ciência, né? Para poder interferir em política pública, até internacionalmente falando, até dentro da OMS, durante muitos anos, para dizer que o cigarro não fazia aquele mal todo, que não era bem assim e tal, para agora admitir que faz, né? Você vê a Philip Morris hoje admitindo que faz, tanto que está criando uma alternativa bacana, segundo a Philip Morris, que são os cigarros eletrônicos. E agora, de novo, o que ela faz? Ela cria um outro instituto voltado para esse tipo de pesquisa e ela tem bilhões em investimento
numa ciência que só fala favoravelmente a ela, dizendo que esses dispositivos são super seguros, sendo que não há consenso científico em torno disso. Né? E aí a gente vai para a indústria da alimentação e a gente vê uma prática muito semelhante. Muito semelhante. Né? A gente vê as práticas de lobby são muito parecidas, a cooptação de políticos, a interferência dentro de agência regulatória, a ocupação de cadeiras dentro da agência regulatória que deveriam ser da universidade. E tem realmente professores universitários ocupando, mas esses professores universitários também estão associados a institutos bancados pela indústria. Né? Então, assim, é espelhado mesmo, sabe? Se você olha, as práticas são muito parecidas dentro do tabaco, que fez e ainda faz, hoje aparece menos dentro do tabaco, porque o marketing dentro do tabaco hoje ele é proibido, né? Assim, o marketing não, mas a publicidade é proibida. Existe um marketing sorrateiro, mas não existe uma... A gente vê menos ainda do tabaco, mas ela está ali atuando, né? E deixou escola, assim, deixou escola para outras indústrias, não só da alimentação, não. Mas da alimentação, principalmente, os laços foram tão apertados, chegou o momento, você teve a Philip Morris se associando com grandes empresas da área de alimentação, né? Isso acabou pegando mal, os caras tiveram que desfazer a sociedade. Houve um caso com a Mars, houve outro caso com a Kraft, empresas, né, transnacionais, em que houve associações de compra de ações. A Philip Morris tem ali quase que o controle dessas empresas e tal, ali nos anos 90, começo dos anos 2000 e tal. Então, elas estão juntas e misturadas. Estão juntas e misturadas. Eu fico pensando se a solução para diminuição também de consumo de ultraprocessados a gente poderia visualizar um caminho parecido. É claro, ainda existe né, as pessoas fumam, ainda existe essa propaganda sorrateira que nem você falou, mas houve uma diminuição grande, né, no consumo. E aí eu fico pensando se a gente também não poderia usar como escola o contrário, né? O antídoto, né? Tipo, o aumento de impostos, né? Enfim, esse tipo de coisa. Você acha que daria certo? É o caminho, né? Caminho. É o caminho, acho que é um caminho e é um caminho assim, que se mostrou muito eficaz em relação à indústria do tabaco, como você falou. Existe, claro que existe, a indústria do tabaco ainda é bilionária, assim, mas o número de fumantes caiu significativamente, né? O cuidado que você tem que tomar ainda com a indústria do cigarro é muito mais a cooptação do jovem agora com esses novos dispositivos, né? Que remetem muito a essa questão tecnológica, né? Enfim. Mas, de qualquer maneira, caiu, foi expressivo. Houve uma convenção quadro, né? Quer dizer, é o primeiro tratado de saúde internacional da história, em que todos os países praticamente concordaram ali dentro da ONU, da OMS, enfim, das organizações multilaterais, é a convenção quadro contra o tabagismo. Né? Foi assinada, o Brasil, inclusive, foi um dos signatários, foi um dos pioneiros nesse Brasil. O Brasil foi muito bem nessa, né, politicamente falando. Isso lá começou ali no começo da primeira década dos anos 2000 e depois, né? Mas ainda existe alguma demora para a implementação de todos os artigos, mas avançou muito, avançou bastante. Né? Avançou no ambiente livre de fumo, avançou numa série de coisas, avançou na taxação, avançou nas embalagens, avançou agora, mais recentemente, na questão dos cigarros saborizados, né? Então, tudo isso, e outros países avançaram ainda mais, né? Você vai no Uruguai, por exemplo, o cigarro não tem nem... É uma embalagem branca, não tem nada. Assim. Interessante. Isso. E, então, você teve numa mão uma taxação maior, né, nesse produto que é nocivo à saúde, uma proibição de publicidade, uma proibição de fumo em ambientes fechados, entre outras coisas. Né? E com os alimentos ultraprocessados, eu acho que não só poderia, como deveria ser semelhante ou idêntico. Né? Porque eles estão associados a diversas doenças, né? Assim como o cigarro. Né? Sim. E com uma diferença, né? Com uma gama muito maior, né? O cigarro é a coisa mais concreta de lidar, né? Muitos produtos, né? Que tá em tudo. Tá em tudo. E é assim, diferente do cigarro, apesar do cigarro, o cigarro ele se torna uma necessidade, mas ele não é uma necessidade, ele é um desejo, né? Ele se torna uma necessidade depois que a pessoa fica dependente dele. Mas o alimento não, né? Então, mesmo alimento ruim, ultraprocessado, ele pode parecer uma necessidade, né? Para a pessoa que consome.
né? Então é mais difícil. E às Agora, vezes e a pessoa desinformada pode achar até que é uma solução, né, para ela. Ela exato, vai matar a fome, ela não exato. e ela está sendo enganada se, tá, se tem nutrientes, se não tem nutrientes, ela nem sabe se está fazendo bem, se está fazendo mal, né? Então, Não. toda essa questão de rotulagem e fora essa publicidade. Eu queria falar um pouco da reportagem que você me sugeriu para a lei, que eu adorei, as duas, né? Então, acho que a gente podia falar aqui que tem muito a ver com o nosso trabalho também do Comida e Cultura. A que você escreveu no ano passado, Vingadores Ultimato, quando os heróis estão do lado dos vilões, quando você conta É, pra gente que a Disney reata com o McDonald's, né? E aí os heróizinhos da Marvel lá são entregues para as crianças junto com o McLanche infeliz. E aí, e aí isso pode ser um casamento bastante perigoso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa história. bom, essa é uma prática muito comum, né? É, infelizmente, né? Em que você pega um público que assim, muito sensível, né? É um público muito sensorialmente Esponja. muito esponja, exatamente. E você cria uma situação muito complicada e até covarde, eu diria, né? Porque se a gente que é adulto não está preparado para lidar com todo o bombardeio de informações que vem desde os tempos da TV e que agora, então, nem se fala, né? Esse tempo de internet, crianças estão muito mais vulneráveis. E aí você usa símbolos muito fortes para elas, né? Porque essa era de Vingadores, de heróis da Marvel, é mais ou menos o que foi para minha geração Star Wars, assim, sabe? Então pega muito, né? Você pega no aspecto simbólico, né? Você pega no aspecto do que a criança quer ser, do que a criança idealiza, e aí você cria todo um efeito que a criança ela está indo não atrás do McDonald's, né? Não atrás da comida, entre aspas, né? Porque aquilo, vamos combinar que não é comida, né? Não pode ser chamado de comida, né? Não pode ser chamado de comida. A gente chama de é, itens comestíveis ou alguma coisa assim. E aí, mas a criança não vai atrás do lanche, ela está indo atrás do buraquinho do herói, né? Ela está indo atrás do simbolismo que aquilo representa para ela, né? Do quanto para ela é legal ser o Capitão América, o Homem de Ferro, ou enfim, ou qualquer coisa assim, né? O Homem-Aranha e tal. E aí acaba que vem empurrado uma outra coisa junto, que acaba viciando o paladar, que acaba fazendo uma série de questões e que causa uma série de problemas desde a infância, né? Isso Criando vem. hábitos errados, né? Enfim. Porque é um hábito. Exato. Isso. Comer E é vem um hábito. é um hábito. Porque vicia também, essa é a verdade. É hábito, é comportamental e também, assim, tem essa questão da dependência mesmo. Está cheio de pesquisas sérias, pesquisas importantes no Brasil e no mundo, com muitas evidências de que açúcar e gordura viciam níveis estratosféricos se muito consumidos, Não, né? inclusive vi, tipo, tem pesquisas para se fazer um alimento, né? Então, ultraprocessado. Então, eles vão testando o nosso paladar, o que que você vai gostar mais? E vão lá e vão pingando coisinhas, né? Como eu fico imaginando aqueles laboratórios e vão construindo o nosso paladar a partir do que a gente mesmo diz para a indústria que a gente gosta, né? De uma certa maneira. Então, isso não tem como não viciar, né? É Exatamente, não. assustador, é terrível. Não, você foi precisa, é justamente isso. É justamente isso, e tem duas frentes. Tem essa que você falou, né, que é o vício do paladar, e tem a questão do marketing também, né? Que trabalha um outro lado, né? Trabalha o lado emocional, o lado afetivo, o lado psicológico, né? Então tem tanto essa coisa de você pegar um símbolo, né, como um herói ou como um personagem, enfim, e colocar ele atrelado àquele alimento, ou você colocar uma mensagem de que aquela comida parece com a da sua avó, que eles estão cozinhando para você, então que tua avó faria, eles fazem tão bem quanto, então você vai matar a saudade, de repente, da comida da sua avó, que enfim, já não está mais por aqui, sabe? Então, todos esses aspectos afetivos, então são dois lados, né? E também, eles também têm informações para ele, do mesmo jeito que ele tem informações para o que você falou aí sobre o nosso paladar, eles têm informações sobre o que a gente quer afetivamente. Porque eles estão sempre captando tendências. Agora nas redes, então, é uma Ainda festa, mais, né? nossa,
Eu Ainda assisti mais. ontem o Dilema das Redes, eu quase morri. Eu queria jogar meu celular pela janela. Eu falei, nossa, que assustador, né? É É, assustador. é. Os E aí, meus filhos, eu já teve uma briga grande hoje aqui, porque diminuiu consideravelmente o tempo e vai ser difícil a gente conseguir fazer essa nova rotina. Eu já percebi que é uma questão seríssima mesmo, né? A gente Não. está sendo Olha, manipulado o tempo todo, né? é um desafio, né? Porque é um grande desafio, porque também é um ambiente que vicia, né? Ele está aí para isso também, né? Ele está aí para mexer com a nossa cabeça, ele está aí para mexer com os nossos afetos, a ponto a gente não conseguir se descolar, né? E daí, de novo, isso afeta muito a qualquer um, seja um adulto, mais ainda os adolescentes e as crianças, né? São, Uhum. acabam. E aí, claro que a indústria está de olho em tudo isso, está mapeando isso o tempo todo, porque eles têm profissionais contratados ou dentro ou fora, agências às vezes, para mapear, né? Quais são, trabalhando com os próprios algoritmos, inclusive. Não é só o Facebook que tem o algoritmo dele, não é só o Instagram. Tem empresas trabalhando algoritmos próprios para né, mapear quais são as tendências, quais são os afetos, no que as pessoas estão interessadas. E aí que eles fazem o trabalho do tal do neuromarketing, né? Que Uhum. é meio que um mapeamento do cérebro das pessoas, quase que isso, sabe? Então, eles trabalham nesses dois lados, nesse sentido que você falou, realmente, de vamos viciar o paladar das pessoas, vamos construir o paladar das pessoas, mas também vamos construir os modelos mentais, né? E Uhum. aí você acaba ficando refém de duas formas, né? A gente tem que conseguir sair Muito um pouco vulnerável. desse circuito, né? Que é quando você faz a outra reportagem que você me indicou também, que o nome é Um Oásis de Comida de Verdade no Mundo das Animações, que eu recomendo muito vocês lerem, porque, puta, é muito bom de ler. Me fez rememorar todos os filmes que eu já tinha visto, até assistir a Viagem de Chihiro de novo também ontem, porque eu ia te entrevistar e aí você falou tão. E aí eu fiquei fascinada porque olha, eu estou bem ligada à alimentação há muitos anos, né? Enfim, mas eu não tinha tido toda essa sacação, assim, e fiquei achando, nossa, eu fiquei assim, achando muito incrível mesmo. Então, você fala, conta aí você, né, o que você conta na reportagem, porque você vai contar melhor que eu. Pois você sabe, Ariela, que assim, né, a gente está falando aqui do Hayao Miyazaki, que para mim é um dos maiores autores, um dos maiores criadores de filmes né, de animações. Eu chamo de filmes mesmo, porque né, são histórias maravilhosas, né? Para quem não conhece, é um criador japonês, já vem desde os anos 70 nos brindando com obras lindíssimas, e eu recomendo muito. Tanto para crianças, adolescentes, como para adultos, assim, porque tem tantas camadas possíveis ali que dá para todo mundo assistir e ficar feliz, né? Exatamente, eu tinha assistido alguns anos atrás com meus filhos, é o que eu falei, eu não tinha sacado isso que você explica, né, pra gente. E aí quando eu li e reassisti, nossa, eu aí, né, consegui ver e foi maravilhoso. Agora eu quero rever todos. Pois mas é isso, né? Assim, a gente já há algum tempo, enfim, as primeiras vezes que eu via a Viagem de Chihiro, né, o meu amigo Meu amigo Totoro, Totoro. isso. Eu não tinha percebido também essas coisas. Tá? Mas aí quando você, assim, eu me envolvi tanto com a alimentação nos últimos anos, que meio que tudo que eu assisto eu estou procurando alguma coisa relacionada à alimentação. Sim, parece que o nosso foco fica voltado, né? Claro. Fica. E aí eu fui reassistir Hayao Miyazaki com os meus filhos. Mesma coisa aí que você foi reassistir com os meus filhos. Num primeiro momento, sem essa intenção, né? E aí assisti com a galera em casa e tal, todo mundo adorou, eles ainda não conheciam tal, e amaram, ainda bem. E eu falei, aí eu comecei a assistir, falei, caramba, como é que eu não percebi isso, né? Lá atrás. Claro, minha mente não estava ligada nessa camada da alimentação, né? Mas aí, reassistindo, eu falei, preciso escrever sobre isso. Esse cara tá o tempo todo valorizando cultura alimentar, tá o tempo todo de uma forma muito delicada, de uma forma muito sutil, muito bonita, poética, mostrando que comida é isso mesmo, é poesia, é afeto, não é só o ato de comer. Né? E ele está justamente isso, valorizando essa parte afetiva, essa parte poética da comida,
né, a parte cultural, da cultura alimentar, é claro, a cultura alimentar japonesa, né, a cultura, a tradição alimentar, você não vê ultraprocessado Nos nos desenhos. filmes. Você não vê É só no comida de filme. verdade, né, mesmo. É só comida de verdade, o tempo todo, né? E ele vai trabalhar a comida com muitos aspectos simbólicos, né? Você vai pegar a Viagem de Chihiro, desde do primeiro ato ali, que chegam os pais e começam a comer abusivamente e acabam sofrendo ali as consequências do ato deles, né? De ter Não comida. vamos dar spoiler para quem não viu. Não vamos dar spoiler, não vamos dar spoiler. Mas e aí tem várias relações, né? Tem as aventuras de Kiki, que é o tempo todo sobre comida e sobre a preservação da cultura alimentar japonesa, e também, de novo, essa sutileza, essa sensibilidade, essa poesia. Né? Então traz uma coisa assim, de longe da indústria, muito longe da indústria. Né? Você traz a avó cozinhando para presentear a neta, tal, enfim, essas coisas são elementos, detalhes muito importantes na obra, né? Muito. Quando você citou, quando a Chihiro ela entra naquele mundo lá e ela começa a desaparecer, né? Eu não tinha Isso. notado isso. E aí ela come aquele alimento daquele lugar, como ela terra, e ela E, tá ali, né? exatamente. Então, como isso É, é tão bonito e tão imprescindível para que a gente pense nisso hoje, porque outro dia a gente estava conversando com a Elaine de Azevedo, né? E ela fala assim que a ela é ótima, cultura, ela é maravilhosa, né? Eu estou fazendo um maravilhosa. curso com ela, então estou apaixonada. Ela é Ela fantástica. fala assim que a cultura é o melhor definidor de dieta saudável, né? Se você vai perguntar qual é a melhor dieta saudável, é verdade. O que você vai falar para um cara que mora no um esquimó, né? Você vai falar para ele que ele tem que comer acarajé, entendeu? Não é. Então, quer dizer, a sua cultura é o que vai te definir, né? O seu lugar. Então, quando ela falou isso, e você me mostrou a Chihiro comendo aquilo lá para a terra, eu falei, gente, é tão simples, é isso, né? Não, e é isso que você falou. E ela come aquilo, né? E é literalmente o que a mantém viva, fisicamente, espiritualmente falando, né? Afetivamente falando. Literalmente o que não permite que ela desapareça, né? É literal isso ali, né? No filme. E acho que é muito esse recado, né? De que a preservação da cultura alimentar é aquilo que vai permitir que a gente não desapareça como humanidade. Né? Porque se a gente continuar nessa toada de se alimentar como a gente se alimenta e de continuar permitindo que esse sistema alimentar hegemônico faça o que está fazendo, e a gente não pode, fica até difícil dissociar o momento que a gente está vivendo de pandemia, né? A gente sabe que tem muita relação com esse sistema alimentar. Tá mostrado o caminho para onde a gente vai. A gente tem duas opções, né? Então, assim, acho que o desenho, o desenho eu gosto de chamar de filme. O filme do Hayao Miyazaki e os filmes, eles mostram isso mesmo, né? Que o caminho é esse, né? É você realmente ter comida de verdade, respeitar as culturas, as tradições alimentares. Então, ali para mim foi por isso que eu chamei de um oásis, porque infelizmente ele é uma exceção, né? Entre as animações. Inclusive tem animações muito boas que são muito progressistas em outros sentidos, né? Que eu assisti nos últimos tempos, né? Primeiro, eu gosto muito de animação, continuo desde criança e continuo gostando. Mas segundo, eu gosto também de assistir com as crianças juntos aqui para a gente conversar bastante e tal. E eu assisti alguns muito bons, assim, algumas animações muito boas recentemente, que são progressistas em questões de relacionamentos homoafetivos, são progressistas na questão de gênero, né, do lugar da mulher como protagonista, etc. Mas que, na questão da alimentação, pisam na bola, derrapam. Engraçado, né? É, Esse é um tema que tá, vamos dizer, tá muito distante, parece, da realidade das pessoas. Até queria contar para quem está aqui e não conhece o projeto Comida e Cultura, o que a gente faz, né? Pedir licença aqui no meio dessa nossa conversa para contar que a gente está atuando em 2 escolas de São Paulo e nosso sonho é atuar em todo o Brasil, né? Claro, com muitos braços aí, fazer com que isso chegue para todas as crianças, porque o que a gente ensina é ensinar as crianças a cozinhar,
em aulas semanais, desde 1 ano até 10 anos atualmente, Mas, mas entendendo o alimento de forma sistêmica mesmo. Então, quando a gente vai fazer uma comida, a gente traz o ingrediente e aí a gente fala sobre onde o ingrediente foi plantado, quem foi que plantou aquele ingrediente, quem foi que colheu, como é que ele chegou até a gente, o que que precisou, né, para ele chegar até lá. Por que que a gente vai jogar aquilo fora? Por que que a gente não composta? Por que que a gente não dá para minhoca? Por que que a gente planta na escola? Enfim, né? Não para todo mundo comer, mas o suficiente para poder entender todo esse ciclo. E a gente entende que todos esses processos foram muito terceirizados, foram arrancados da nossa vida, né? E exato. daí que as crianças não estão sabendo mais assim da onde que vem o peixe que elas estão comendo no prato. Elas acham que elas não conseguem associar que aquele peixinho, aquele filé é um animal. Eu já vi criança quando eu trago um peixe inteiro olhando e falando, mas é de verdade, sabe? Coisas desse tipo. Como assim é de verdade? Você não... E não são É, é. crianças que não têm acesso à informação ou que nunca viram um peixe. Então você percebe como é que tá tudo muito desconectado mesmo, né? Muito, muito. E então a gente vem com esse intuito de falar sobre o alimento e conseguir chegar nessa conscientização dessa conexão nossa, quer dizer, dessa conexão não, de que a gente é natureza também, né? A gente é, né? Pois Não, é. esse trabalho de vocês é maravilhoso, é super importante, porque a alimentação é isso, né? Você ser parte da natureza, né? E entender de onde vem, para onde vai, né? Quem é que está plantando mesmo, né? E o que é o que é comida de verdade, o que não é, né? O que se disfarça de comida. E realmente, isso que você falou, a gente teve algumas experiências em escolas, assim, poucas, infelizmente, que a gente foi convidado a dar oficinas em algumas escolas no ano passado. Esse ano, uma das nossas metas era fazer mais isso. Infelizmente veio a pandemia e acabou interrompendo, a gente teve que, né, tomar que o ano que vem a gente consiga voltar. Porque Sim, vamos fazer juntos, né? A Pô, gente pode se claro, juntar, porque a gente já tem claro, um know-how aqui de uns 4 anos que a gente está que dando aula, maravilha. juntar e espalhar por aí, né? Não, olha, eu adoraria. A gente ama falar com crianças e adolescentes, ama, assim, eu, particularmente, é o público que eu mais gosto de conversar sobre comida. Né? E em E a pouco, gente, eles têm essa desconexão, quer dizer, não tem essa desconexão. Até outro dia também estava conversando aqui com a Mônica Passarinho, a Ju aqui está falando, opa, vamos juntos, que a Juliana também é do Comida e Cultura. E a Mônica falou assim, mas as crianças, ela é uma educadora, bióloga, né? E ela falou, as crianças nascem com essa consciência de que a gente é natureza. A gente, o sistema é que vai fazendo ela se ah, desconectar, né? Ela se perder. Então, exato, o papel como exato. educador, tanto nós como vocês no Jô, enfim, é aterrar de novo, dar a pilulinha ali, dar a comidinha, não é a pilulinha, né? Mas a comida de verdade e fazer entender e voltar para esse lugar, né? De entender que está tudo interligado, né? É, Simples é. assim. Exato, 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 que tá tudo interligado. E assim, eu não sei, as nossas experiências, claro, foram muito menores que as de vocês, a gente teve poucas experiências em escolas ainda, mas as que a gente teve foram muito legais do ponto de vista da curiosidade, né? E de algumas, assim, contestações fortes, assim, não a nós, mas a indústria, quando a gente apresentou alguns alimentos, a gente fez alguns joguinhos, assim, e Uhum. mostrou que a indústria não estava dizendo a verdade para eles. E alguns deles ficaram bravos, assim, alguns alunos, falam, pô, mas então esses caras estão mentindo para mim o tempo todo, porque nunca me falaram isso. Né? Aquela uma coisa que diz que tem fruta e não tem, um alimento que diz que tem, e na verdade não é só um saborizante, ou é só né, uma essência, alguma coisa assim. Eles aí entendem muito rápido, né? Muito, muito, muito. Eles estão muito mais abertos, na verdade, né, ao diálogo, assim, à conversa e tal. Então, né, enfim. Você quer ver um exemplo? Ano passado, a gente estava estudando os alimentos dos biomas do Brasil. Então, a gente dividiu o ano em módulos e trabalhou os biomas. E aí, quando a gente foi falar da cana-de-açúcar, então a gente levou a cana,
moeu a cana, fez a garapa, fez uma rapadura, da rapadura passou para o açúcar mascavo, e aí explicou o que a indústria faz para ele ficar branco daquele jeito e tudo mais. E a gente fez um quadro daqueles que existem, que tem a bolacha recheada, o refrigerante, Uhum. a coisa em lata, o suquinho em lata, e aí embaixo um saco com a quantidade de açúcar que tem em cada um deles que diz na embalagem, né? Porque é assustador, Sim, mesmo para gente que sabe, né? São sacos muito de açúcar. As crianças ficaram assim horrorizadas e muitas, os pais falaram para gente, pararam de tomar chocolatado, pararam, não querem tomar o leite com fruta, querem não sei o quê. Então a gente vê como é potente, né? muito, Como cria uma realidade para a criança e muito, como muito, pode de fato ser transformador, né? Para a vida de muito, todo mundo, muito, para a muito. saúde, para o meio ambiente, para tudo, né? Sem dúvida. Não, e você vê, a potência é tão grande, né, que assim, um dos maiores movimentos que a gente tem hoje, mundialmente falando, foi interrompido um tanto pela pandemia, com um movimento criado por crianças, né? É um movimento liderado pela Greta Thunberg, né, que aí Exatamente. gerou, né, que aí trouxe um monte de células da coalizão pelo clima, que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, que é um pessoal que está fazendo um trabalho muito, uma juventude com uma energia, com uma potência incrível, está fazendo um trabalho muito bonito, né? Tem a coalizão pelo clima São Paulo, tem no Rio também. Então, assim, é uma galera que tem 14, 15, 16, 17 anos, 18 anos, assim, é uma galera muito nova. E que são muito sensíveis a essa questão do ambiente e que já começam a entender como a alimentação está aí, é indissociável nessa questão da luta ambiental, né? Como você falou, está tudo interligado, né? E esse pessoal já está antenado nisso, né? Então tem uma potência enorme para conversar com eles. Isso que você me falou de apresentar desse tanto de açúcar, a gente tem um projeto que chama o Joio no Rótulo, que foi se você entrar lá no Joio na nossa nosso menu, você vai achar ele. Projeto fotográfico que a gente fez. Foi uma das primeiras coisas que a gente fez. A gente começou escrevendo texto, e aí depois a gente partiu um projeto fotográfico, a primeira coisa antes de lançar podcast e tal. Foi até injusto com ele, que eu não contei ele na trajetória aqui. Ele foi muito importante para a gente. A gente lançou primeiro no ambiente virtual, com fotos que mostravam justamente essas coisas, de 75% de açúcar numa lata de achocolatado. Né? É assustador. E outras Tem coisas. mais açúcar do que chocolate. Muito mais. Né? E aí outros produtos que a gente mostrava excesso de gordura, excesso de sal, ou esses produtos mentirosos que falam que são saudáveis e não são. Então a gente colocava ali, né, então foram mais de 50 fotos que circularam pelas redes durante meses. A gente ia liberando assim uma por semana, né, e aí o pessoal ficava debatendo. Na verdade a gente não inventou isso, a gente se baseou num projeto de um fotógrafo de Barcelona que nos permitiu replicar aqui, né, e a gente fez as fotografias em estúdio e tal. E depois o pessoal gostou tanto que isso fez o caminho de ir para a rua, virou uma exposição. Que legal. Virou uma exposição fotográfica. E a gente chegou em algumas escolas com isso, né? E aí realmente o pessoal batia o olho naquilo e falava, nossa, mas eu não imaginava. Assim, tipo, a gente colocava lá as fotos e a criançada ia passando, nossa, mas tudo isso de açúcar, você tem certeza? Aí vinham conversar com a gente mostrava o rótulo, olha aqui o rótulo, que a gente levava os produtos também, olha o rótulo do produto, olha quanto tem de açúcar, olha quanto tem de gordura, olha não sei o que e tal. Aí, né, o pessoal, Olha lá, enfim, a Cláudia aqui está falando quanto veneno que a gente nem se liga. Pois é, imagina que legal poder colocar também assim uma quantidade mesmo, né, visual de veneno em relação ao que tem em cada pé de alface ou em cada tomate. Também é uma coisa falando sobre os agrotóxicos e tal, sem, né? sem Que dúvida. não é só o açúcar, o sal, a gordura, mas realmente o veneno poderia ter, né, uma coisa assim mais visual para a gente poder entender melhor, porque fica, né, uma coisa tão parece É, que é mentira, né? Porque você não vê ali o veneno no alimento, né? É uma coisa exato. invisível pra gente. É. Boa ideia, Não, Cláudia. é preciso, é uma ótima ideia. E é possível fazer, né? É possível fazer. Dá pra gente pensar em como fazer isso, né? Agora, Mas uma pergunta, Moriti, que eu fiquei com curiosidade aqui. Você falou que. Porque muita gente, eu vejo que nos posts de vocês muita gente debate, tem gente até que às vezes é contra e começa a virar mal. Eu fico acompanhando, eu adoro, fico vendo lá a discussão, acho um barato. E fico me perguntando, vocês não sofrem também ataques da indústria? Como é que é isso aí? bom, a gente
já sofreu algumas coisas da indústria, assim. Não sei se pode falar sobre isso. Pô, Enfim, podemos falar, sim, fala não, com segurança. podemos falar. Vou falar, não tem problema nenhum. E a gente tem que, uma das coisas do jornalismo é que a gente tem que ser transparente com o público e é isso aí. A gente foi notificado tanto pela Coca-Cola como pela Nestlé, judicialmente, né? Não chegaram, não chegaram a nos processar, mas nos notificaram, né? E teve mais uma empresa, também agora não me lembro, a Braçuco, que é uma empresa que faz as gelatinas da Mônica. Sei. Né? Outra ligação do personagem com... Exato, exato. Essa é gravíssima, inclusive, né? Porque o Maurício de Souza libera geral para a indústria, assim, é impressionante. Ele é muito ligado à indústria, né? Ele e a filha dele, a própria, a Mônica. A Mônica. É isso, é a Mônica de Souza. E que podia ser ligado tanto ao outro lado, né? Porque é uma coisa tão Exato, brasileira, né? exato, E muito tão ligada à nossa afetividade, né? Assim. Isso. E ele é muito ligado à indústria e desculpa. E os projetos, aliás, os produtos que estampam, assim, que são estampados pelos personagens do Turma da Mônica, são, em grande parte, ultraprocessados, né? Suquinhos, aqueles suquinhos de caixinha, macarrão instantâneo, enfim, um monte de coisas bem ruins, né? Bem ruins. Não é pouco ruim, não, é coisa é coisa ultraprocessada mesmo, né? Então, mas a gente sofreu a notificação, assim, a gente recebeu, né, a notificação judicial de ambas com ameaças de que se a gente não tirasse tal coisa do ar, a gente seria processado, etc. E também a gente sofreu aí tentativas de cooptação, assim, em algum momento. Assim, não entendi. De cooptação, de chamar para o lado deles. Essas foram mais sutis, não foram diretamente da indústria, né? Mas pessoas ligadas à indústria que se aproximaram de nós, querendo propor projetos e tal, para ver se... Bom, esses ataques só mostram como o trabalho de vocês é um sucesso e que é muito sério, que é muito importante, né? E ainda bem que vocês estão desse lado e não do lado deles, porque precisa ter gente desse lado, né, minha gente? Porque senão como é que a gente vai se defender, né? A gente fez uma opção, assim, acho que é questão de, né, a gente não fica se glorificando, acho que é uma opção que acho que todo jornalista devia fazer. Sim. E todo jornalista devia estar do lado da democracia. Se você está do lado da democracia, você não está do lado dos mais fortes. Uhum. Não existe democracia de fato no jornalismo se você está do lado dos grandes. O do jornalismo, inclusive, deveria servir, em grande medida, para tentar equilibrar um pouco, né, as disparidades, né, as desigualdades. Então, é isso que a gente pensa, né? Então, se a gente está pensando, uma das questões que a gente muito discute é o conceito de democracia alimentar, né? Então, a gente só pode estar de um lado, não tem como estar de outro. Porque o outro lado é que oligopoliza, o outro lado é que concentra, o outro lado é que concentra recursos econômicos, políticos, né? E a gente tem que né, estar do lado que realmente a gente pode tentar, pelo menos, fazer alguma diferença para diminuir essa distância tão grande que há entre um lado e outro, né, em termos de poderio. Sim, você está dizendo que vocês não se glorificam, eu entendo, mas assim, a gente tem que glorificar quem faz isso, porque é muito fácil, né, ser corrompido, é muito fácil, né? Você falou que já chegaram, não só as ações extrajudiciais, mas já chegaram a tentar. Então, quer dizer, se fosse, né, você poderia ir para o outro lado, né? Pensar, bom, eu não vou conseguir mudar nada. Tem gente que pensa assim, né? Tô fazendo aqui, não vai dar certo. Né? Somos poucos, nananana, mas é que esse trabalho de formiguinha e essa integridade, ela precisa ser glorificada mesmo, porque é difícil achar pessoas que não é que é difícil achar, mas são poucas, né? A gente está em menor número, eu sinto. Tenho essa impressão nesse momento histórico. Não, sim, sem dúvida. A gente está em menor número, né? E às vezes não é nem pelas pessoas, assim, eu acho que é pela falta de informação e toda essa história de fake news e toda... Né, as pessoas não sabem nem mais em o que acreditar, é muito complicado, né? Se você não tem uma certeza daquilo, ou se você não faz uma investigação que nem vocês fazem, né? É difícil você saber, bom, será que é isso, será que é aquilo? Então,
mais ainda, esse trabalho é super importante, porque é investigativo, vocês vêm com dados, né, com informações que não são mentirosas, então acho realmente muito importante. Eu parabenizo vocês. Obrigado. Obrigado. Não, a gente, assim, é isso, né? A gente também sabe que não está sozinho, que tem pessoas aí como vocês, tem movimentos, tem coletivos muito bonitos, Tem, e também vai. fazem trabalhos muito, muito bonitos. Não tem a mídia que deveriam ter, né? Porque eles fazem trabalhos lindíssimos, super importantes, mas o foco deles não é o lucro, né? Não é, e não vão botar publicidade em grandes canais de TV ou em grandes sites de notícias, enfim, né, ou vão patrocinar grandes campanhas nas redes sociais, porque nem tem dinheiro para isso e nem é esse o objetivo. Não é a natureza, né? Também desses projetos. Mas a gente está cercado de gente muito boa, assim, também, sabe? O Joio não seria o que é se não fossem vocês, né? Se não fossem os coletivos, se não fossem os bons cientistas, os bons pesquisadores. A gente tem um trabalho maravilhoso, a gente pesquisa no NUPENS, né? No núcleo, né, da USP, né? Que, enfim, que é super importante, o professor Carlos Monteiro, o Guia Alimentar da População Brasileira, que, aliás, está sendo atacado agora, né? Pelo Está governo. sendo atacado. Querem mudar, mas não vão conseguir, porque os coletivos estão bem fortes mesmo. Eu acho que é isso que você está falando. A gente, como não tem esse poder da grana, né, e nem é o objetivo, como você falou, é fazer esse trabalho de comendo pelas beiradas, né? Só que a gente tem que conseguir fazer um trabalho de base também muito forte, né? Que é o que não querendo polarizar, mas assim, o outro lado, infelizmente, faz um trabalho de base muito, muito forte mesmo. Então, eu acho que educativo, tanto na informação quanto na educação, né? Por isso, volto a afirmar que eu acredito muito nesse projeto educativo de entrar nas escolas. A gente, infelizmente, só está em escola privada, mas a intenção é estar. Agora a gente vai coletar dados mesmo para poder comprovar uma coisa que já é, na verdade, comprovada, mas com dados, que nem você falou que vocês se baseiam usam o NUPENS e tudo mais, para a gente conseguir criar algum tipo de política pública para estar nas escolas públicas, porque é uma via de mão dupla também. Eu acho, como eu te falei no início, que está tudo interligado, não é só para as crianças em vulnerabilidade, não é só para... E também não é só para a elite. Eu acho que todo mundo tem que ter esse retorno, essa noção dessa visão sistêmica do planeta, né? Porque senão nada vai mudar. Não vai. Não, e você tocou num ponto fundamental, assim, trabalho de base, formação, a gente precisa fazer para ontem, assim, porque esse trabalho foi assim, um pouco abandonado durante alguns anos, né? Não pelos coletivos que estão sempre na luta, mas eu digo até por forças políticas que se acomodaram em governos anteriores. Eu nem estou discutindo qualidade de governo, porque com esse governo que a gente tem agora não dá nem para comparar nada. Mas houve alguma acomodação, né, nessa questão do trabalho de base, né? Embora coletivos tenham continuado a fazer trabalho de formiguinha, movimentos, mas outros sindicatos, por exemplo, deixaram de fazer, né, trabalho de base, formação. Então, ou deixaram de fazer, ou pelo menos diminuíram muito, não deixaram totalmente, né? Então, você vê que você vai em comunidades mais pobres, por exemplo, você vai ver muitas associações de bairro que sumiram, muitas, enfim, muitas organizações que antes estavam ligadas a pastorais desapareceram, né? E outros agentes ocuparam esses lugares, né? Outros agentes ocuparam esses lugares. Então, a formação de base passou a ser feita por outros tipos de agentes, porque não tem vácuo, né? Na política não tem espaço vazio. Alguém sempre vai ocupar, né? Sei que isso é um chavão, é um clichê, mas também é um fato, né? Então, é isso, né? A gente, e na internet, então, nem se fala. A gente, quando eu digo a gente, também não querendo polarizar e não tornar tão simplista a coisa, porque são muitos fatores, né, que fizeram a gente chegar no cenário que a gente está hoje, mas o trabalho de base do outro lado, como você falou, é muito bem feito. A gente não deve subestimar isso, não, porque o trabalho de base é muito bem feito. Ao contrário do que muita gente diz, não, esse pessoal não tem capacidade. Não, tem sim, o trabalho de base deles é muito bem feito. É muito bem feito. A gente não pode ser ingênuo, né?
Pelo Não, contrário, acho que realmente eles fizeram um trabalho muito bem feito e por isso que estão aí onde chegaram, né? Então sim, eu acho sim. que tem que ter uma reviravolta aí e a gente fazer esse outro lado, né? Importantíssimo. E educação é isso aí. Tem que ser Precisa- feito. Precisamos resgatar isso, né? E aí, tanto nas ruas como nas redes, né? É isso, Exatamente. né? Não podemos abandonar as redes são um espaço que tem que ser disputado, não tem, né? Não adianta ignorar isso, né? Não adianta, dá vontade, que nem às vezes você falou, não, dá vontade de abandonar tudo, dá vontade que eu, né? Jogar o celular pela janela. Dá vontade, Mas é né? impossível, é uma coisa que já está nas nossas vidas. O que a gente tem que fazer é ter essa noção e equilibrar, né? O tempo de uso, Sim, equilibrar, entender que a gente não pode também só ter as pessoas da nossa bolha, né? Às vezes eu vejo exato, gente falando, exato, puta, não aguento ver esse cara falando isso, não sei o que, vou tirar da minha rede social. Eu não tiro ninguém, eu só vou colocando, né? Porque exato, exato. e Não, mas você não buscando sabe, também, né? né? Buscando outras pessoas que às vezes não aparecem, fica sempre as mesmas coisas no seu feed. Já reparou isso? Aí eu falo, peraí, Sim, vamos buscar uma outra coisa, uma outra para enganar o algoritmo. Vamos tentar, pelo menos. exato, exato, exato. Aí, se você ignorar essas outras visões de mundo, como é que você vai dialogar com essas pessoas? É impossível. Né? Exatamente. Né? Como é que a gente vai entrar com uma conversa dessas aqui que a gente está tendo para essas pessoas se a gente não ouvir o que elas têm a dizer? Né? Claro, tem um Talvez, outro lado, e às vezes eu né? acho que é importante, é isso que você falou, a gente precisa ouvir e tentar fazer valer o nosso ponto de vista, né? Com Ah, argumento, né? com argumentos, com Aí, argumentos. Fazer valer num debate, né, razoável, num debate que tem argumentos, que apresente, mas para isso você precisa abrir o canal de escuta primeiro. Né? Se você fica fincado na sua posição, entendendo que você é uma fortaleza moral e que você também não tem que discutir nada com ninguém e que os outros são inferiores, aí só querer dar lição também não vai funcionar. Então tem que não, abrir o fica canal de mais escuta. mesmo, né? Né? Exato, exato. Agora, Então é Moit, isso. voltando um pouquinho para a comida, a gente está chegando aqui no final. Eu queria que a gente só, né, o Instagram só dá uma hora para a gente. Queria te perguntar se você cozinha. Você sabe cozinhar? Eu adoro. Eu adoro cozinhar, não é assim, na verdade, claro que depois do jogo isso adorei, eu passei a adorar mais ainda, mas eu sempre gostei muito, porque na minha família vem da tradição italiana, né? Então, assim, ou você gostava de cozinhar, não tinha opção. Eu ia te perguntar que se você lembra quem te ensinou a comer, justamente. A minha mãe também, mas a minha avó materna mais. Minha avó materna, porque minha mãe, né, ficava mais tempo comigo, a gente morava junto, né? E minha mãe também me ensinou muita coisa. Minha mãe cozinha extremamente bem e me ensinou muita coisa. Mas a minha avó materna passava mais tempo comigo, né? Então, assim, quem me ensinou a ter esse afeto ligado à comida, à cozinha, de não ter essa coisa de, não, a cozinha não é, não é lugar de homem. Eu não tinha em casa, não. Que Até bom. porque, até porque eu vivia só com mulheres, né? Meus pais se divorciaram, eu tinha 6 anos, e eu vivia só com mulheres. Era eu, minha avó, minha mãe e minha irmã, né? Então, assim, eu não tinha essa, de não fazer tarefa doméstica, de não ir para a cozinha. Né? E minha avó foi muito importante, minha mãe também foi muito importante, foram as pessoas que me passaram as receitas de família e essas coisas que a gente tenta hoje passar para os filhos também. É E isso que aí, acho que que é criança. delícia. Poxa, ó, falta 1 minuto e meio, então eu queria primeiro te agradecer muito esse papo, foi uma delícia, mais uma vez te agradecer. E queria te fazer uma última pergunta. Você tem fome do quê? Nesse momento, eu tenho fome de justiça, eu tenho fome de igualdade, eu tenho fome de diminuição desse ódio, né, que a gente tem visto muito, né, ah, dessas guerras narrativas que extrapolam, sabe, e que acabam se tornando atos de extrema violência. Eu tenho fome de liberdade, liberdade de verdade para as pessoas, liberdade de escolha de verdade, não essa liberdade que é dita que as pessoas têm para escolher produtos de X. Você tem liberdade para escolher.
Não, enquanto não houver igualdade, não há liberdade de fato para todos. Então, acho que minha fome está aí, centrada nessas duas questões, igualdade e liberdade. É isso. Muito bom. Pô, É muito isso. obrigada, Elaine, aqui ouvindo a gente. Fome endêmica essa. É uma fome endêmica. Que prazer, Elaine, você aqui também. Então, ó, um beijão para todos, boa noite. Apareçam aqui na quinta que vem. Sigam o Projeto Comida e Cultura e o Joio e o Trigo, que eu sou super fã. Obrigada Obrigado, mais viu?